eitis erhetai pros me kai umisei ton patera reautu kai ten metera kai ten gynaika kai ta tekna kai tu sadelfus kai ta sadelfas etite kai ten psychen reautu u dynatai einai mu matetes. Estamos aqui de volta no nosso podcast do Instituto Hugo de São Vitor, sempre com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, hugodesaovitor.org.br. Também contamos com o apoio de escolaclassica.com, curso de grego e latim da Escola Clássica. Sociedade Chesterton Brasil. Procure a Sociedade Chesterton Brasil nas suas redes sociais. E hoje não estamos com a presença de Eduardo Rocha, que é o melhor nome assim para um podcast, é o melhor nome da comunicação aqui que nós temos no nosso instituto, porque é muito bom dizer assim, boa tarde, Eduardo Rocha. O Eduardo Rocha que está na sua família, certo? Está lá com a sua esposa em Fortaleza e não está aqui então gravando conosco, foi para lá passar o Natal e as festas. Mas temos aqui a presença, para além de Mário Carboneira, que sempre está aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também temos aqui, então, um convidado especial que estará conosco neste e no próximo podcast. Vocês podem enviar as suas perguntas para ele, porque ele estará presente no próximo podcast. Mentira! Nós vamos gravar 2 podcasts seguidos, então não adianta mandar perguntas que nós não sabemos quando ele voltará aqui. Rodrigo Neimeyer, professor Rodrigo Neimeyer dos Santos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Não ao Instituto, porque tu fazes parte do Instituto, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Clístenes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos escuta. Muito obrigado pela parte do especial. Eu me sinto uma pessoa especial de vários motivos, né? Então, é isso aí. Não que eu seja, mas eu gosto de me tratar assim. Eu gosto de me tratar assim. Não que eu seja, eu gosto de me tratar assim, né? Muito bem. E o tema do nosso podcast de hoje é amor e ódio. Amor e ódio, certo? E é difícil até traduzir porque a palavra ódio é uma palavra latina, mas não assim. Ela, na verdade, tem um verbo. E é um verbo bem esquisito, porque ele só está no passado, certo? Então, não tem como dizer eu odeio em latim no presente. Quer dizer, se tu podes dizer isso, significa que tu odeias ainda no presente. Mas a forma do verbo, ela só está no passado. Eu só posso dizer odi, que significa assim, tanto eu odiei, quanto eu odeio. Certo? Isso aí já é a matéria para uma grande reflexão. Mas porque nós recebemos algumas mensagens de ouvintes, todas as mensagens assim de uma delicadeza impressionante, ninguém veio xingar nem nada disso. Nós não temos haters, por falar em ódio. Nós não temos haters até agora, certo? Não enquanto podcast inteiro, talvez individualmente nós possamos ter. Mas o pessoal veio dizer, alguém disse ali que odeia a esquerda. Não, primeiramente, Mário Carboneiro, por favor, defenda-se. Tu disseste que odeia a esquerda? Não, aqui, ó. Tu não gosta da esquerda? Alguns dirão que a gente não tem... Disseram que tu odeia esquerdistas. É isso, que tu odeia os esquerdistas, exatamente. Mas o primeiro ponto é o seguinte, alguns dirão que a gente não tem haters porque a gente não tem ouvintes. Mas não é inteiramente verdade. A gente tem alguns ouvintes. Temos bastante fiéis. Está aumentando isso. Exato. E bom, a gente decidiu pegar isso aí como uma deixa, então, porque gerou um debate interno ali, e eu acabei demonstrando ali que, na verdade, eu nem disse que eu odiava esquerdistas, eu disse que detestava a esquerda, né? Tu tá aí só fazendo um jogo de palavras. Não bem isso, porque na hora que eu falei, eu pensei justamente em dizer aquilo de propósito. Para começar, era uma piada, né? Porque quem vai lá e vai ouvir, vai escutar eu dizendo, eu tenho que dizer isso. Alguém tem que dizer isso, porque teve uma defesa ali meio apaixonada do Clístenes ali da esquerda e de artistas esquerdistas, né? Mas aí eu só fiz um contraponto pro forma ali, é uma formalidade. Né? Tem que haver uma oposição, né? Não pode ser só um discurso único. Discurso único, para não ter um discurso único, exatamente. Tem uma dialética, né? Exatamente. Tem antítese. E síntese, pô. E na sequência eu ainda falei... Já estamos lá. E na sequência Hegel bateu palma aí. Eu falei mal
nome conservador, disse que não gostava, falei mal de artista conservador que não existe. E até existe, né? Isso é até um outro negócio que ninguém falou, pelo menos até agora. Mas para complementar, depois eu ouvindo mesmo, fiquei pensando, não, tem artistas, evidente, e hoje em dia aparecendo... Na atualidade? Isso, na atualidade. Artistas conservadores... Assim, poetas, bons poetas. Não sei se eu vou citar nomes aqui, porque daqui a pouco vai ficar faltando alguém, o pessoal, e até escritores de romance. Vivo? Sim. Boa. Tem. Legal. Então, eu não vou citar nomes aqui, né? Se precisar depois... As editoras podem nos procurar e oferecer um patrocínio aí. Exato. Quem sabe essa editora agora esteja querendo a nossa, né? Então, fale com a gente. Veja se você, os seus autores aí podem entrar na nossa lista. Mas assim, né? Editora com tiragem de 50 mil pra cima, né? Exato. Não vou assim falar assim. Alguns desses poetas nem... Os livros do Augusto Cury. Ué, quem sabe? Alguns desses aí até nem tem editoras, nem estão publicando, mas escrevem por aí na internet, né, e tudo. E, bom, o que eu quis dizer era isso, né? Em síntese, era que eu odiava o pecado e não o pecador. Detesto. Desculpa, eu detesto. Por favor, professor de gramática, explique, então, assim, essa questão do detestar. Assim, não, né? Exato, boa. Até porque o detestar, ele vem do verbo testes, né? Da palavra, do substantivo testes, que quer dizer testemunha, né? E seria uma testemunha negativa. Então, eu estava dando só uma testemunha negativa contra a esquerda. Só isso. Né? No meu direito aqui, tem gente que vai falar positivamente, eu vou falar negativamente. E outra, né? E tem coisas na esquerda que podem ser odiadas, certo? Não estou dizendo que todos, né? E também não vamos entrar muito nessa questão, mas algumas pautas que a esquerda defende podem ser odiadas mesmo, do ponto de vista moral. Né? Até tem aqui o Rodrigo, aqui, que é um tratadista moral. Moralista. Um moralista. Ele pode até falar melhor, mas certas coisas aí da esquerda defende. Por exemplo, aborto, que tu pode muito bem odiar, porque é uma pauta moral para quem é um cristão. Que a gente tem, se é para falar também da esquerda, dá para falar também de algumas pautas que estão identificadas com o que as pessoas chamam de direita, que é o pessoal dito liberal, né? Que também vai defender algumas pautas odiosas. O maior problema é o seguinte, não dá para ser isentão na vida, né? A gente pode dizer assim, não estudei, não tenho opinião sobre esse negócio. Mas exato. Tu tá admitindo a tua ignorância do tema. Não é que tu é isentão, tu não pode opinar porque tu não sabe. Agora, outra coisa muito diferente é eu achar que eu posso ficar... Gente, vamos ter vergonha. O negócio é o seguinte, eu tenho que primeiro... Vamos aprender com o grande Santo Agostinho. O que a gente quer saber? Quem é Deus e quem é o homem? Né? Duas coisas. E no momento que eu progrido no caminho da sabedoria, eu cada vez defino mais a minha visão, a minha convicção acerca de quem é Deus e quem é o homem. E a partir disso... Tudo que vai contra aquilo que eu sei que é Deus e contra aquilo que eu sei que é o bem do homem, é quase uma obrigação não só detestar, mas odiar. Não só falar contra, mas exato. Até agir contra, exato. De alguma forma. Não estamos... Veja bem, existem formas de ação. Né? Exato. Mas pode fazer um movimento político, se tu quiser. Não estou dizendo que temos que fazer. Já vai vir gente dizer que tu quer que mate os esquerdistas. Não, aí é que tá o grande distintivo. Só porque tu falou agir contra. O bem do homem. Então, mas é uma interpretação. Pensa, Mário. Tu quer o bem do ser humano. Então tu não quer matar ninguém. Tu não quer prejudicar ninguém. Tu tá preocupado que as pessoas não façam aquilo que vai fazê-las infelizes. Sim. E tu acredita particularmente que várias pautas da esquerda vai levar o ser humano à infelicidade. Sim. Pô, tu tá defendendo o cara. Sim. Tu é o grande amigo do esquerdista, é tu. Sim. Tu entendeu? É uma interpretação. O esquerdista não vai entender assim, evidente. Exato. Mas, né? E por ser grande amigo do esquerdista, na tua visão natural é detestar a esquerda. Inclusive, eu tenho amigos esquerdistas. Não, exato. Inclusive, sou amigo de alguns. Inclusive, sou amigo de alguns. Mas tem que... Muito bem, mas então, assim, daí o nosso produtor aqui, né, pôs justamente essa pergunta: um cristão pode odiar? Porque eu conversei com algumas pessoas que mandaram essas mensagens
mensagens sutilmente nos acusando de crimes de ódio. E, primeiro que não existe esse crime de ódio, certo? Não, né? Não existe um crime de ódio. É crime de detestação. Crime de detestação ou qualquer coisa assim, certo? E depois que, poxa, a questão toda, né? E sempre o argumento que eu conversei com muitas pessoas e terminou tudo bem. Não tivemos maiores problemas, né? E gostei que, foi gente que veio assim no direct ali do Instagram, justamente puxar assunto e tratar desse aspecto. E o que eu tratei, olha, primeiramente, a gente tem que ver o que é uma discussão gramatical sobre o significado das palavras e o que depois nós vamos aí subindo na hierarquia das realidades, certo? Mas quando nós estamos simplesmente falando de gramática, tu estás nos acusando com a gramática, certo? E levando já para uma questão moral ou qualquer coisa assim, inclusive de publicidade, né? Dizendo assim, isso aí depõe contra todo o trabalho que não nós aqui, mas os patrocinadores aqui fazem, né? Certo? E essa coisa toda. E a pergunta daí vem assim, né? Um cristão pode odiar? E aí foi a pergunta que a produção pôs aqui, né? Para ser discutida. E é muito bom, muito boa essa pergunta. Vamos aproveitar aqui os conhecimentos do nosso convidado especial, Rodrigo Neimayer, para responder essa pergunta. Então, Rodrigo Neimayer, conta aqui para nós... Um cristão pode odiar? Vamos lá. Eu queria carregar... Peraí que chegou o cafezinho aí. Pode entrar. Pode continuar. Não, pode. Então traz, né? Traz o café. Traz o café aí. O negócio assim... Gostei muito, só fazer uma ode aqui, né? Pra quem não tá nos ouvindo de outros lugares... Esse aqui é a estilização do sotaque porto-alegrense. Do jornalista porto-alegrense. E que, diga-se de passagem, eu tenho em grande parte... Os caras estão embaixo, tem processo aí contra o Davi Coelho. Pois é. Deram mal aí. Eu tenho esse sotaque porto-alegrense em grande parte, sou meio orgulhoso disso. O Clístenes já diz assim, perde esse sotaque aí, carregadão. Que tá... Mas, isso à parte... Gente, vamos combinar uma coisa, né? Primeiro a gente tem que ser amigo, né? Oferecendo nossa amizade a todo mundo. Né? Nós amamos a todos, porque Deus ama a todos, né? Agora aquela coisa, né? Quem ama corrige, certo? E nenhum pai faz um bem ao filho, né? Fazendo o filho escapar de uma punição necessária, tá? É a primeira coisa. Então, assim, um cristão pode odiar nunca pessoas, né? Nunca pessoas. A gente não odeia. O que é odiar uma pessoa? Me parece, eu vou precisar fazer... Não, por favor, vai toca a ficha aí. Não, mas aí eu preciso dos conhecimentos gramaticais, semânticos de vocês. A gente pode odiar o demônio? Então, na verdade, sim. Ele é uma pessoa? Porque, na verdade, o que eu chamo de odiar o demônio, no fundo... Sim, complicar, o diabo é uma pessoa, tá muito né? fácil, Porque ele é... Então, exceto o demônio, a gente não pode... Ele é uma individualidade racional. Não, claro, o diabo é uma pessoa. Agora, é claro, o que eu digo que é odiar o demônio, né? Na verdade, eu tô falando de odiar, porque, na verdade, não se... Aí vamos entrar em teologia pesada. Tá bom, não, mas negócio... Manda brasa. Teologia pesada. Manda brasa. Não, mas é aquela coisa. Como o demônio, ele passou já pelo período da prova, se confunde nele, né? Tanto a questão dos seus atos odiosos, né? Como o fato da sua forma de operar, né? Ou seja, não existe como em nós uma hora eu ajo bem, outra hora eu ajo mal. E existe uma intenção geral e odiosa do demônio em sempre provocar o mal. Ele não por isso tem uma natureza completamente má, porque o mal não possui existência em si. Logo, se o demônio existe, há algum bem, nem que seja o bem da sua existência, tá? Então, isso é uma coisa que salvo isso. Agora, quando a gente está falando de pessoas aqui no nosso melê do mundo, certo? O que nós temos? Nós temos atos odiosos e ideias odiosas, né? Por quê? Porque levam à corrupção do bem. Nós amamos o bem, nós amamos o bom, o belo e o verdadeiro, pulcro vero bonoque, certo? E se nós amamos essas coisas, quer dizer que nós queremos trabalhar, nós queremos empenhar a nossa existência para que essas coisas estejam cada vez mais desenvolvidas e plenamente realizadas no meio de nós, certo? E esse empenho da existência envolve aquilo tudo que nós somos. Então, quer dizer assim, eu acho que um cristão que não odeia o mal, que não odeia a falsidade, que não odeia o erro, que não odeia aquelas coisas que vai levar à desagregação de tudo aquilo que é Deus, eu acho que ele não ama Deus com a intensidade que precisa amar.
né? Me parece isso. Então é isso. E é essa intensidade que leva ele a amar tudo que é Deus e odiar tudo aquilo que não é, que é contra Deus, vai levar ele naturalmente a amar a todos, inclusive os piores pecadores, muitas vezes vão ser o objeto da maior misericórdia por parte, né, dos cristãos, odiando os atos torpes, vis, miseráveis, desgraçados que essas pessoas cometem, né, mas por quererem o bem delas e sobretudo o bem de todas as outras pessoas e sobretudo por, né, por amor a Deus, que eu assumo o bem, eles vão odiar esses atos. Só que o problema é que eu acho que existe uma espécie, não sei se isso é gnosticismo, não sei qual é que é o nome que a gente dá para esse negócio, tenho medo de falar de gnose, porque todo mundo diz que tudo é gnose, isso me irrita, me irrita isso, né, me cansa, essa gnose toda que vê o pessoal... Tu odeia esse pessoal que... Não odeio esse pessoal, eu odeio a atitude de ver gnose em tudo. Ele está detestando. Mas existe uma confusão entre o que eu penso e o que eu sou. É claro que existe uma conexão necessária entre o que eu penso e eu sou. Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive, tudo bem. Só que assim, as pessoas não podem ser resumidas às suas ideias. A dignidade delas reside no fato da natureza humana que elas possuem. E não das bobagens que elas fazem, né? Então esse que é o drama. Mas parece que as pessoas querem se reduzir às suas convicções. Eu tô olhando pro cara e eu tô vendo um ser humano completo. E o cara está se resumindo a uma ideia. Por exemplo, se a pessoa é de uma vertente ideológica, política, sei lá o que, cara, tu não é a tua vertente política e ideológica. Tu não é isso. Tu é um ser humano com uma complexidade, uma natureza ontologicamente radicada, foi dada para ti sem tu querer, veio de fora de ti, entendeu? E isso é o que fundamenta a tua existência na realidade. Claro que tu pode perverter ou elevar isso aí conforme as tuas atitudes, inclusive as tuas ideias. Só que, pô, e aí, assim, ninguém está resumindo alguém a uma ideia. Mais uma pergunta. As pessoas não são ideias. Mais uma pergunta. O sujeito pode, então, amar os outros só por ele pertencer a uma corrente política e ideológica? Ou, inclusive, e aí o bicho pega. Ou até mesmo a uma religião? Não. Certo? Eu amo porque ele é católico, porque ele é da direita, porque ele é não sei o que e tal. É isso que deve mover o amor das pessoas? É aquela coisa. O cara é católico, depende do que tu tá chamando de católico. Né? Não, eu amo porque ele é batizado. Aí eu vou lá e vem... por exemplo... Tenho 2 funcionários ali, 2 candidatos a ser estagiários na minha empresa, e aí um é católico, o outro não. Eu posso amar mais, eu posso escolher o outro, assim, por uma questão de amor mesmo. Porque esse é católico, certo? Mas aí eu tenho um currículo tosco, já chegou atrasado na entrevista e tal, e o outro ali, que é um bandista, e aí então vou pegar o católico. Certo? Mas ele tem um bom currículo, chegou no horário, tal, tá vestido de acordo com o que a empresa espera dele e tal. Quem eu pego? Aquela coisa, né? Tu quer entrevista pra catequista? Ou entrevista pra eu saber se o cara pra empregar um engenheiro ou um médico? Não, que seja um estagiário. Porque é aquela coisa, né? Como diz os ingleses, horses for courses, né? Eu preciso de cavalos pras corridas, né? Então é aquela coisa assim, ó. Boa analogia. O que eu tenho? Eu tenho que saber o que... É óbvio que eu não vou colocar... Cada coisa é seu quadrado, né, gente? É aquele negócio que eu tô lá querendo, né, selecionar uma pessoa para ser o catequista na minha paróquia. Né? Aí eu vou colocar uma pessoa que eu sei que não tem luta interior por ter uma vida coerente com a fé cristã, ou pior, que tem uma vida claramente, né, publicamente escandalosa. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é falta, porque assim, ó, não existe verdadeiro amor fora das virtudes, né? E uma das virtudes que existe é a virtude cardeal da justiça. E a fé cristã não é, né, absolutamente nada semelhante a uma maçonaria, por exemplo, né? Muito pelo contrário, nós aprendemos a odiar todas as formas de secretismo, né? Justo. Porque aquela coisa, né, o que é dito ao pé do ouvido tem que ser proclamado nos telhados. Existe uma iniciação cristã? Claro que sim. Mas isso não significa, né, coisas escondidas a um grupo de eleitos que sabem coisas que o homem vulgar não sabe. Né? Jesus veio para todos. Agora sim, então, eu estou aqui com o cara fez por mérito, né, de receber, né, qualquer tipo de benefício. O outro é um desleixado, mas é batizado. Bom, o cara vai à missa todos os dias, certo? Mas por isso eu vou empregar o cara para ir à missa todos os dias e não está mostrando qualidade profissional, ao invés de... cadê a justiça?
Como é que eu posso querer as virtudes sobrenaturais se eu não respeito a ordem natural? A graça supõe a natureza. Então, mas olha aqui, eu acho que Agora tem uma outra coisa que o Clístenes falou que eu não toquei aqui, que é o negócio, eu devo amar alguém por ser batizado, ao invés de amar alguém que não é batizado. Existem 2 campos aí. Existe o amor natural, que é naturalmente inclinado àquelas perfeições que eu percebo. O cara é bacana, é legal, é talentoso, faz alguma coisa artística que produza beleza e em mim causa um efeito benéfico, ele me traz felicidade. Por exemplo, Jorge Luis Borges provavelmente amava muito o Chesterton de determinada forma, porque ele dizia que a literatura era uma forma de alegria e nenhuma pessoa tinha dado tantas horas felizes para ele como Chesterton. Eu tenho que amar esse cara com um amor natural evidente. Porém, quando eu falo de alguém que é batizado, o amor que se destina a essa pessoa é um amor sobrenatural. Porque os vínculos sobrenaturais superam os vínculos naturais, ou mesmo as inclinações, as perfeições naturais. Porque o nível de perfeição que está plantado na alma desse homem por ser batizado, né, e assim capaz da vida de Deus é tamanho que existe uma proximidade dele. Olha, é uma coisa até radical que eu vou falar, mas é o Akinati que fala, não sou eu que falo. Tá bom. É tamanha, né, a distinção, a vida que se tem em Deus em relação à vida que nós temos na natureza, que nós, sem o batismo, estamos mais próximos dos animais do que daqueles que são batizados. Não porque nós somos como animais, só que a nossa vida é puramente natural, racional, né? Uma vida racional, papai, isso nos coloca uma dignidade enorme, né? Existe uma distância muito grande, quase uma distância, não vou dizer infinita, mas enorme, entre uma pessoa que é uma alma imortal e um ser que tem uma alma perecível. Só que essa alma imortal é assumida, capacitada por Deus para participar da sua vida, e a dignidade da vida de Deus é infinita. Então, por isso existe essa coisa. Então, claramente, aquele que tem uma profunda vida de oração, uma profunda vida mística e assim por diante, vai olhar para uma alma batizada e vai contemplar a grandeza, né, do dom de Deus nela. Aí entra essas coisas daí de começar a se desprender das criaturas, né, e começar a adorar o Criador. Aí vai longe, aí, mas isso aí é a coisa dos místicos. Não, mas eu acho assim, ó, não é nesse negócio ainda de escolher alguém para trabalhar aí. Tudo bem, né, o negócio profissional, a capacidade demonstrada é mais importante, talvez, do que, né, ser um batizado, mas num momento em que tu tem 2 pessoas igualmente... Não, aí pode ser outra coisa. Pode ser. Claro. Aí eu acho que isso é um critério válido. Ou mesmo que o cara não é um batizado. Não, eu acho válido. E mais uma coisa, se você acha que esse cara não só não é batizado, mas ele pode ter uma corrupção pessoal, um cara de mau costume, né? Também. Que vai colocar ali um clima ruim dentro da tua empresa, mas também isso pode acontecer com batizados. Exato. Não, pode. Eu quero de coisa muito elevada, não dá nem pra fazer piada. A culpa é... Não, mas aqui é a alta teologia. Assim, não, mas o que o Rodrigo disse foi sob a luz de Santo Tomás e não do tomismo. Ponto. Acabou a piada. Muito bem. Luz tomasiana. E ainda não temos um relógio aqui na sala para sabermos há quanto tempo já estamos falando. E então, enfim, né? Essa questão eu acho que ficou bem clara. Nós não simplesmente estamos aí respondendo, né? Até porque o pessoal que veio conversar conosco já foi respondido pessoalmente, e ficou tudo certo, não é? 25 minutos, meu apresentador. Muito bem, né? Então ainda temos bastante tempo. Não, mas de forma alguma, é que a questão é que sempre que tu fala qualquer coisa que é um pouquinho, levemente polêmico, tu já tem que sair te defendendo. Então, isso é uma bomba, é verdade. Esse episódio aqui já é uma defesa perpétua. Não, é que machuca, às vezes machuca ali a pessoa. Mas é isso que o Rodrigo falou. Mas acho que tá resolvido, tá esclarecido. O cara inclusive nem tu falou nem que odeia, que ele falou que detesta esse tem uma carga semântica muito menor. Mas nem tá mais, nem é isso, né? Isso aí foi só um pretexto mesmo pra falar esse negócio aí. O que o Rodrigo falou é importante. Tudo bem. E aí, claro, nem todo mundo vai concordar. E até aquele negócio que eu ia falar ali. Quando, porque, né, tô aqui, eu sou católico, então é aquilo que eu vejo de bom, belo e não sei o que, tá? E vai chegar alguém e vai te falar, tá, mas quem disse que isso aí que tu acha que é o belo, bom e o verdadeiro é bom mesmo, é verdadeiro mesmo, né? Bom, aí são divergências que vão aparecer e vão ter que ser resolvidos em outro nível, né, de coisa, mas nós temos aqui nosso direito, vamos dizer assim, eu tenho o direito de
acreditar que aquilo que a igreja fala que é o certo, é o certo. Tem mais uma coisa que a gente tem que defender aqui, né? Que é essa questão de haver uma capacidade no homem para a percepção desse negócio. Eu acho que eu posso falar, vocês discordam, se não é a visão de vocês discordam, ninguém precisa me agradar. Mas assim, eu acho que todos nós aqui acreditamos que o homem é capaz de, com a luz da razão natural, perceber já vários elementos de ordem dentro da realidade. Claro que é. Que sem uma postura razoável ou sem ser seduzido pelas paixões desordenadas, o cara não vai discordar que aquilo ali é aquele negócio. Qualquer pessoa de bem sabe, e aí a gente pode falar com as coisas mas dessa o sujeito tá sequestrado para escutar a mídia o dia todo e ficar ali escutando conversa fiada e tal. O cara não vai conseguir dar atenção pra razão natural. Cara, aí tu tá entrando na questão da corrupção até da luz natural, e isso acontece. Mas isso que tu falaste... Isso que tu falaste é uma coisa muito... gente, vamos acordar com uma coisa. Parem de se preocupar tanto com política, pelo amor de Deus. A pessoa que quer realmente acender as grandes luzes da vida interior intelectual e da vida da graça deve se preocupar o suficiente com política para se defender dela. Ou seja, nós temos que nos preocupar com política o suficiente para administrar a cidade dos homens e não transformar isso num jogo intelectual, porque a política é totalmente transitória. As pessoas vêm, as pessoas vão. O que fica para nós dos grandes políticos? Aquilo que eles fizeram pelos bens perenes da civilização. E não porque o cara resolveu um problema. O cara... Não, mas Platão falou que se tu não estudar política, tu vai ser governado por aquele que... Claro, a gente vai estudar. Isso mesmo que eu tô falando. Que a gente tem que estudar política para poder não ser, né, tanto quanto possível, porque isso não é completamente possível, mas tanto quanto possível não governado por idiotas. Mas... eu percebo assim, tem gente que lê tudo de política. Não lê tudo de política. Mais ou menos. Tudo que é teórico. O cara lê a mídia. E tu pede pro cara assim, lê um livrinho de literatura de 150 páginas, o cara não lê. Exato. Certo. Lê um livrinho de história, por favor. Certo? Contos de fato. Ele quer ver todos CNN, todos não sei o quê. Onde é que a política está localizada no panorama intelectual? Da poesia, né, da literatura, do teatro. Depende pra quem, né? Porque assim, hoje em dia, qualquer coisa que tu vai falar a respeito de... Vou dizer que isso aqui... Desde da lei ali para fazer uma ponte, até o currículo escolar, até... é tudo política. Mas não é, né? Mas não tem nada a ver com isso. A política é uma coisa... deveria ter um recorte ali, bom, isso aqui é política, o pessoal que trata de política vai tratar dentro desse contexto e o resto da vida é a vida. Sim. O resto das artes são as artes. E a religião é a religião. E a religião é a religião. A religião é a religião. Não, mas a religião é... Que aí tá o negócio dos esquerdistas que transformaram tudo em política. Não, mas isso aí volta ao mundo romano. Se você só pensa em política, você é esquerdista, não interessa. Porque a coisa é assim. Não, isso eu ia falar, inclusive, né? Isso aí é uma coisa que eu odeio na esquerda. Que foi ele que... Agora ele falou odeio. Agora eu falei, não, mas é porque já tem todo o contexto dessa aula aqui para entenderem, né? O que quer dizer isso. E foram eles que trouxeram esse negócio romano aí de que a religião é o Estado. Né? Não, mas é que se a gente parar para pensar, o que tá no fundamento de várias coisas da esquerda? Achar que tudo é questão de poder, né? Então, assim, eu acredito que ninguém vai achar que isso é ofensivo, né? Mas se a gente vai analisar a maioria dos teóricos de esquerda, é isso. É a questão da alienação, é que tem um grupo lá que domina o capital, domina sei lá o quê, e aí tem poder para quê? Para alienar o trabalhador, tudo é questão de poder. E vou dizer, ainda continuando a minha frase, e se você acha que é esquerdista e pensa em outras coisas além da política, tá traindo o movimento. Tá traindo o movimento. Tá com o pezinho fora. Graças a Deus. Mas eu gosto de literatura e coisa, e não é literatura engajada e não sei o quê. Eu não gosto do Chico Buarque e tal, e eu sou esquerdista. Você acha que aproveita... Tu gosta de literatura do século XV, que não tem nada a ver com o esforço de produção de hoje em dia? Tá meio estranho. Você tá aproveitando um prazer burguês, irmão. Isso aí vai mal. É diletantismo. Então, mas beleza, só pra refletir. Não, mas isso que tu colocou agora, isso aí... tu só vai refletir, fica a reflexão. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Galera.
Então, acho que tem 2 campos da política, né? Um que é a questão da nossa vida em sociedade. Isso a gente também tem que administrar, sem dúvida nenhuma. E eu tenho que estar inteirado, não posso ser um alienado, por exemplo, do que acontece na minha casa, do que acontece até a questão de como eu administro a minha casa é, num certo sentido, política, se eu pensar que a sociedade nuclear... A economia, né? Agora, o que eu falo da política, o que eu acho deletério, o cara ficar se interessando demais, é realmente essa política partidária, é essa questão de dança das cadeiras e assim por diante. Mas existe outra política? Então... Política não é isso? Acredito que existe, sem dúvida, claro. Qual que é a outra política? A política é a questão do quê? A administração dos trabalhos dos homens que vivem numa comunidade que se identifica especialmente pela lei, pela língua e pela religião, dos esforços para fazer prosperar essa comunidade. A administração... Não, mas isso não faz pelos partidos ali? Então, esse que é o detalhe. Não, muitas vezes não. Por exemplo... Mas quando tava lá o Cícero lá xingando Catilina e coisa e tal... Qual é que é o grande ideal? Os pró-Catilina e os contra-Catilina, 2 partidos, os caras estavam brigando pra ver quem tomava a decisão da cidade. Falando no âmbito familiar que vai pro bairro, talvez. Subsidiariedade. Subsidiariedade. Mas é a questão, você está falando aí da questão, até de algo que eu acho importante na política, que é um debate. Você tem uma... Não, mas a política não é isso aí, não é o debate para ver o que vão fazer na cidade. Eu acho que... Mas qual é a minha crítica? E tu acha que todo mundo tem que se envolver nessa porcaria? De forma eminente, é isso. Mas não agora o nosso ouvinte que sabe tem uma opinião formada muito precisa sobre o que é a política e a sua importância. Vai estar pensando, essa gurizada não sabe de nada de política. Se eu estivesse lá, eu teria dito isso e aquilo outro, certo? Então venha, entre aqui nas nossas redes sociais e diga aí o que é a política. Né, ali uma fórmula muito bonita ali, não... Política é a arte de não sei o que, não sei o que. No fim, a arte de dar poder. No fim, os malucos ali, os malucos brigando e pra porrada pra ver o que vão fazer na cidade. Então, vão fazer guerra contra quem, pronto. No fim é isso aí. Essa é a prova. Essa definição que tu deres de política é justamente isso que eu tô dizendo. A definição que tu deres de política, certo? É a prova de que tu não pode ficar mais do que 20 minutos por dia, no máximo, eu tô exagerando, envolvido com notícia sobre as decisões da não sei o que e o voto do STF e agora quem foi preso, quem não foi e tal. Isso é a prova, certo? Independente da definição que tu deres de política, eu tenho certeza que ela vai ser a prova de que não é aquilo que tu fazes, né? Você aí, né? Tu que passas o dia todo envolvido em ver tretas, em ficar dando ali F5, né, que atualiza a página, nos negócios para ver se tem notícia nova, ficar no Twitter ali seguindo só gente que faz comentários sobre política e essa coisa toda, né? Qualquer definição que existe sobre a política tu não estás participando daquilo. Tu não estás participando daquilo. Política é o que o PMDB faz. É isso que é política. Mas Então, aqui, ó. Porque tem uma coisa assim. Tu queres fazer isso que o PMDB... Não, né? Pois é, então esquece. Tem uma coisa assim, tem problemas que tu não vai resolver com a política, com certeza. Os principais problemas tu não resolve. Qual é o principal problema de uma sociedade? Saber o que quer fazer de si. E o problema é que a nossa sociedade não sabe o que quer fazer de si. Porque ela não tem ideal de homem, ela não tem ideal de civilização, ela não tem ideal de nada disso. E os políticos não vêm do espaço. Ou seja, se esses homens não possuem ideal nenhum ao qual vale a pena viver e morrer, o que eles vão buscar? Naturalmente o próprio interesse. Seria idiota se não o fizessem. É natural que seja assim. Muito bem! Este foi então mais um podcast do Instituto Hugo de São Vitor. Agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores e também os nossos participantes. Muito obrigado, Mário Carboneiro. Muito obrigado, nosso convidado especial, Rodrigo Naimayer. Apareça sempre. Eu que agradeço. Certo? No próximo episódio ainda estará aqui conosco. É isto. Ficamos aí. Até a próxima.